Pronto, então tá. Obrigada, pessoal, pela presença e gratidão a quem estiver ouvindo. Hoje, terça-feira, nosso dia de tema livre, e hoje eu quero lançar um olhar sobre a postura que nós, como estudantes do curso, temos tido diante do livro e que gerou um pouquinho de impacto no grupo essa semana, e por isso esse convite e em forma também de ampliação, de explicação, mas nada disso sem antes nós convidarmos, como sempre, o Espírito Santo para nós nos unirmos nesse estudo e no nosso propósito, que é o de voltarmos o nosso pensamento a Ele, porque só Ele tem a correção, só Ele tem a verdade. Por isso que nós nos disponibilizamos, colocamos nossos pensamentos, nossa capacidade de aprender, em disponibilidade a Ele, ao Espírito Santo e somente a Ele. E quando eu digo somente a Ele, isso já me traz também ao tema no qual eu quero ancorar hoje. Como sempre eu digo nas terças, o tema é livre, mas eu, como sempre, trago uma fala, hoje então também estou iniciando com a fala, e eu quero ancorar hoje a explicação, que não é bem uma explicação, é uma postura, uma colocação, porque essa semana eu senti desde o início do ano as postagens no grupo, e essas postagens, como eu sempre digo, esse grupo que eu estou mantendo, ele já tem desde que ele foi feito, e a gente tem sempre priorizado isso, porque essa é a minha meta, ser fiel ao curso, porque esse é o caminho que eu escolhi, e quem também se sente à vontade de querer aceitar a Jesus, a demonstração dele, ao que ele ensina ao curso, e também deseja se manter fiel a isso, encontra ressonância, e por isso tem nos acompanhado e nos fortalecido, e trazido também seus depoimentos, mas há um cuidado que eu sempre tive, desde que comecei a falar de curso, de me manter fiel ao curso e através da ferramenta do curso, não que com isso eu esteja condenando outras pessoas que fazem de outra maneira. Eu sei que, assim como também o Espírito Santo para outras culturas tem que chegar de outras formas, mas eu sei também que as formas que ele tem para os outros não são para mim, porque para mim é Jesus no curso, no que ele demonstrou e no que ele nos ensina no SEM. A pureza do que ele nos ensina no SEM, e essa pureza, esse ensinamento, Jesus nos fala em determinado lugar do curso que ele é extremamente simples. É a coisa mais simples que tem, mais fácil de aprender esse curso, porque esse é um curso que nos leva para a felicidade, para a liberação, nos leva para a paz. E por que, então, tanta comoção, às vezes, por que tanta resistência em acreditar que o curso nos basta? Por que uma resistência colocada em dizer, não, eu não compreendo isso, eu preciso de outra forma que isso me seja dito, porque isso aqui está difícil demais. Então, Jesus, ele é muito claro, ele diz, faça assim e o resultado será paz.
E isso é muito simples. Só que é simples, mas ao mesmo tempo requer da nossa parte uma decisão a favor disso. E é esse ponto que eu quero colocar hoje, quando a nossa decisão ela é pelo curso, mas ao mesmo tempo ela ainda não é somente pelo curso. É pelo curso, é pelo Espírito Santo, é pela mente certa, mas também ainda há uma decisão pelo ego. Essa é a raiz do conflito da nossa mente. Quando a nossa mente está dividida entre querer os benefícios que são de direito do Filho de Deus e, ao mesmo tempo, querer aquilo que as falsas promessas do ego nos disseram que ele nos daria em troca de nós o seguirmos. Então, em troca de beneficiar um alto ser projetado, uma identificação pessoal, e isso gera conflito, essa decisão ambígua de querer a paz, mas ao mesmo tempo não querer somente a paz, querer também aquilo que vai contra a paz, aquilo que necessariamente traz conflito, e nós nos enganamos quando achamos que isso vai nos trazer algum benefício. E essa razão de tanto conflito. E alicerçando agora aqui, dentro do livro, que é o nosso único material de estudo, que é o material de estudo do curso, e por isso que eu me posicionei no sentido de nós resguardarmos apenas o curso, e agora eu vou abrir um parênteses e falar então da IA, que a IA, inteligência artificial, ela obviamente é uma máquina, ela não tem mente, ela não tem alma. Então, a máquina, ela segue os algoritmos daquilo que é mais colocado. Então, ela associa temas e ela os torna sucintos porque foi programada para fazer isso, mas ela sozinha, ela não pensa. Ela é uma inteligência, como diz, artificial. Ela é levada a trazer o resultado daquilo que os algoritmos mais fazem bater. Então, a máquina tanto pode acertar como errar, e ela simplesmente é uma extensão do que nós fizemos. Nós a projetamos, nós a fizemos, nós lhe damos o poder, ou então lhe ensinamos a fazer essas contas, e agora, como confiar totalmente nela, sabendo que o nosso interesse, nós que realmente somos aqui estudantes do curso, o nosso interesse está na cura da mente, e a mente não está no mundo. A mente não está nas coisas do ego, a mente ainda está em Deus, mas a nossa consciência não está ciente de que a mente está em Deus. E essa questão de Deus, então, é uma que a máquina não tem alcance, porque a máquina tem alcance onde o mundo do ego está. E, obviamente, que, como também foi dito lá no curso, o Espírito Santo se utiliza de tudo, mas para ele se utilizar, a mentalidade precisa estar aberta para receber. O Espírito Santo não pode impor a sua compreensão onde ela não é bem-vinda, e a outra razão seria por que nós deixarmos de lado, se temos o material diretamente de Jesus, do Espírito Santo, que é o SEM, que é completo, que nos deixa de volta na mentalidade certa, se nós fizermos o que Jesus nos propõe a que nós façamos, por que negligenciar isso e acrescentar
outras ferramentas a mais, e, novamente, eu não sou contra que outros usem outras ferramentas, mas eu acredito nisso, como o curso diz também, cada professor tem um método, e se um aluno quiser aprender de 2 professores com métodos diferentes, ele só vai criar confusão. Então, é preciso seguir um método. E a escolha desse canal aqui, do grupo, então, é pelo SEM, e por isso que me posicionei no sentido de mantermos a nossa firmeza de propósito em cima do SEM. E para completar, então, agora isso, que esses benefícios que o curso nos traz, eu, olhando aqui o livro, preparei aqui, na Razão e Percepção, lá no capítulo 21, nós temos Jesus nos trazendo a última questão, uma questão que todos, em última instância, precisam responder, e a resposta que nós damos a essas questões é elas que vão determinar o resultado da nossa mente, se ela permanecer, se ela alcançará a paz ou permanecerá em conflito, porque é certo que nós precisamos de ajuda e por isso que o curso chegou a nós. Mas o curso, ele tem os meios e o fim. O fim é nos deixar diretamente na mentalidade do Espírito Santo, como Jesus também conseguiu, como todos os despertos já conseguiram. E as questões que Jesus coloca, a última questão que cada um precisa responder, são 4 questões, elas estão lá, se alguém mais tarde quiser olhar, no capítulo 21, na seção 7, no parágrafo 5, no 11, 12, 13 e 14, a primeira questão é: desejo um mundo que eu governe, ao invés de um mundo que me governe. Essa é muito simples. Todos desejam isso. Eu acredito que, pelo menos entre os estudantes do curso, ninguém seria estudante se não quisesse isso. Então, ter um mundo que nós governamos, a nossa mente governe, ao invés de sermos governados. A segunda, desejo um mundo no qual eu tenha poder, ao invés de ser impotente. Então, o mundo do ego, ele nos trouxe ele é a testemunha da impotência que nós sentimos quando nós pensamos que nós separamos de Deus. Quando nós nos damos conta que separamos de Deus, o que a mente sentiu quando ela se viu menor ou fora do poder de Deus? Impotente. E tudo aqui no mundo, ele testemunha isso. Mas nós queremos isso, como ele diz, desejo um mundo no qual eu tenha poder, ao invés de ser impotente. E, obviamente, que todos desejam isso, porque seria uma loucura dizer que deseja ser impotente. Só uma mente insana diria isso. Uma mente sã, ela deseja um poder, assim como Deus também deseja que o seu filho tenha o mesmo poder dele, e por isso que Deus compartilha do poder. Então, é natural responder que nós queremos o poder ao invés da impotência. Na terceira pergunta, ele diz: desejo um mundo no qual eu não tenho inimigos, não posso pecar? Isso também é um sonho de consumo de todos, porque nós sabemos o preço da carga emocional que é quando nós acreditamos que temos inimigos. E a primeira vez que a ideia de inimigo se instalou na nossa mente é quando nós pensamos que afrontamos a Deus, que pecamos contra Deus e que Deus está contra nós agora, que Deus agora passou a ser o nosso inimigo porque nós rompemos com ele. Mas isso está no inconsciente da mente unificada separada. A nossa consciência está fora dessa mente, ela se fragmentou, porque essa mente, ela se fragmentou em bilhões de consciências. E cada consciência agora se vê separada, e
aquilo que uma vez está, onde foi feito, ideias que foram criadas ou feitas, não deixam sua fonte. Então, essa ideia de inimigo, ela não deixou a nós, quando nós saímos da mente e entramos da consciência individual. E o que aconteceu, então? Quando nós fomos para a consciência individual, no inconsciente coletivo, a ideia do inimigo, ela se projetou junto para dentro do mundo, e todos sabem, compreendem quando falam de inimigo, e do quanto nós também podemos ser erráticos e nos arrepender do que fizemos. Por isso que essa pergunta aqui, ela também só tem uma única resposta. Desejo ter um mundo no qual não tem inimigos que não possa pecar? Sim, todos desejam isso. Ninguém estaria aqui, ninguém estaria no curso se não quisesse isso. Mas agora tem uma última questão. É a quarta pergunta que diz... E eu... Só um momento. E eu quero ver aquilo que neguei, porque é a verdade. Só um minutinho, eu estou me restaurando numa gripe. Então, essa questão, eu quero ver aquilo que neguei, porque é a verdade. Então, eu quero realmente ver aquilo que eu neguei. O que eu neguei? Quando nós pensamos que nós nos separamos de Deus, nós negamos a Deus. Nós negamos a nossa unicidade com o irmão. Nós negamos a inocência como a única realidade do universo. Que todo o universo, tudo que é oposto da inocência, é uma fantasia, é uma projeção, é um sonho. Então, quando nós negamos a Deus, nós negamos todo o mundo, todo o universo de Deus. Nós negamos a unicidade, e agora eu quero ver de volta o universo de Deus, porque Ele é a verdade. Quando nós respondemos assim, e todos que de alguma maneira estudam ou se sentem atraídos pelo curso, sentem que esse é o caminho, ou de outras formas também buscam a sua volta ao retorno do Pai, todas essas pessoas, elas estão respondendo sim a essa questão, só que aqui existe uma dupla resposta. Dizer sim a ela, e isso nós vamos ver lá adiante, lá na mesma sessão, quando nós vamos lá no parágrafo 12, lá no 12.3, enquanto a última decisão não é tomada, a resposta é ao mesmo tempo sim e não. Então, isso que por quê? E ele segue dizendo, pois respondeste sim, sem perceber que esse sim necessariamente significa que não disseste não. Então, aqui que está a questão. Quando nós nos decidimos a favor do curso, a favor de Jesus, e todos decidiram isso não significa, o fato de nos decidirmos pelo curso, isso não significa necessariamente que nós dissemos não ao ego, que nós dissemos não à vontade de ser um ser individual, de que nós dissemos não, de que nós estamos dizendo que nós precisamos mais do que o Espírito Santo tem aqui oferecer, que nós temos que procurar em outros caminhos, que o próprio ego vai nos ajudar a ser salvador, porque isso aqui não é suficiente. Então,
é aqui que entra o conflito, e é aqui que está embasado tudo que foi possível ver de resistências. Houve muita. Quem realmente já respondeu sim, e que quer dizer ou não, sentiu-se agraciado pelo fato de mantermos o material puro em Jesus, mas dentro de uma resposta de sim, mas ao mesmo tempo não dizendo não ao ego, aí quando isso está na mente, essa mente se sente ferida, porque ela se sentiu atacada. Em momento algum, quando Jesus nos conduz ao Espírito Santo, ele está atacando o Filho de Deus. Ele está simplesmente dizendo não ao ego, porque o ego realmente é um equívoco, é um engano da nossa mente, e não é isso que o Filho Santo de Deus quer. Mas quando a mente ainda está culpada, ela acredita que possa querer ao ego, porque ela não, pode não estar ciente disso, mas ela acha que o ego ainda tem algum benefício a acrescentar. E o ego, em sua inteligência, para ele mesmo se preservar, ele até mesmo se dispõe a ajudar-nos a encontrar a Deus, desde que não encontremos. Como diz no curso, procure, mas não encontre. Essa é a máxima do ego. Então, o ego realmente disponibiliza ferramentas maravilhosas, e elas podem eventualmente ser usadas pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo usa tudo, mas desde que a nossa resposta seja não ao ego. Enquanto houver um apreço pelas coisas do ego, ou seja, resistência a fazer a fazer o que uma mentalidade de Jesus pede, que é perdoar a todas as coisas do universo, enquanto o único propósito não for somente o perdão, nós vamos estar respondendo sim também ao ego, e essa é a razão do conflito. Não é o que um outro fez. Ninguém se sentiu ofendido por ninguém que não seja assim mesmo e demonstrou isso. Assim como quem não se sentiu demonstrou que não está, e quem sentiu demonstrou que está, mas é uma questão interna. E essa resposta de como que nós podemos responder não ao ego, Jesus ele clareia em todo o seu curso todas as artimanhas ou todos os enganos que o ego nos ofereceu, que parecia um tesouro, que parecia ouro, que parecia algo que nós devêssemos colocar a nossa devoção, mas que nos afastava do nosso ser. Aqui diz aqui a pergunta, que afastava nós daquilo que nós negamos. A Miriam colocou aqui, às vezes essas ferramentas também podem nos distrair. Exatamente, e não é a ferramenta em si que é neutra. E é isso que é o convite hoje de que compreendamos. É o não responder não ao ego, e aí nós usamos uma mentalidade conflitada a ferramenta e vamos para o ego. E uma das maneiras que o ego mais utiliza de nos manter distraídos, sonhando, identificados com o ser fora do Cristo que nós somos, porque é isso que dá realidade para ele, nos distraindo o tempo todo. E aí essas ferramentas também servem para isso. Não importa a forma como elas tomam. Então, viver, fazer
essa existência parecer estar aqui no mundo, mas não ser do mundo. Então, usar do nosso discernimento, usar da nossa mente para respondermos sim, que nós queremos ver aquilo que negamos, nós queremos olhar para dentro olhar, e ver a origem da culpa que nos jogou para dentro de uma consciência individual, porque só olhando para ela é que vamos ver que de fato nós fomos enganados, distraídos com o propósito de nos manter fora da consciência do Cristo que nós somos, porque o ego sabe que se nós olharmos para dentro da nossa mente, olharmos para a origem da culpa, nós vamos encontrar a inocência. Porque nós nunca fizemos aquilo que o ego diz que fez. Nós nunca nos separamos de Deus, nunca, jamais, nós nem sequer estudamos um curso em milagres, nós não estivemos aqui, mas nós precisamos, dentro do sonho daqui, dessa jornada para despertar para essa realidade, porque a nossa consciência está dentro do sonho. E o curso é quem realmente oferece mais por tão pouco. Ele simplesmente pede que aceitemos corrigir a nossa mente para aprendermos o que é que realmente nos traz a felicidade, o que é que realmente nos faz feliz. Como ele diz aqui, o que é que nos devolve o poder do mundo, o que é que nos permite que nós governemos o mundo, o que é que permite que nós jamais possamos ter inimigos e jamais possamos pecar. E isso nós vamos ver através da negação ao ego. Então, por isso que esse convite, que esse canal aqui, então, ele segue essa ferramenta do curso, e todos são bem-vindos, e de forma alguma há um julgamento ou um ataque a outras formas, e o Espírito Santo sabe a quem trazer, mas também é o Espírito Santo que diz que ele tem um guia, um professor para cada, ele é pessoal para cada um, e ele não ensina através de duas didáticas diferentes, porque isso claramente traria confusão, porque não compreenderia bem nem a um, nem a outro. E o cuidado que eu falei no grupo, no WhatsApp, de, ao ver os resumos feitos por IA, não que eles não fossem resumos do que realmente está no curso. Os resumos em si, eles até atestavam a verdade, mas o propósito por detrás desses resumos é ainda manter um nada por detrás do comando. A IA é um nada, e nós queremos o Espírito Santo e não um nada, porque onde um nada está é um caos e é o ego. Assim como a IA pode fazer esses resumos, faz de outras coisas, e uma coisa que é deixada de lado, o algo acrescentado, já distorce aquilo que é o purismo que a mente certa conhece. Então, por isso que essa determinação, e todos são bem-vindos a permanecer, e hoje esse convite a nós nos fortalecermos cada vez mais, de modo a que possamos responder sim também a essa última pergunta, para nós aprendermos juntos a como responder, assim, que nós queremos ver aquilo que nós negamos enquanto pensamento separado de Deus, nós negamos essa verdade, e ao mesmo tempo não há outra maneira de dizer sim para isso, senão dizendo não para o ego. Porque se não dissermos não para o ego, o conflito vai nos consumir. E onde está o conflito não há paz. E não é vontade de Deus, do Filho de Deus, que o seu Filho não esteja na paz.
Deus enviou o seu Espírito Santo para nós nos despertar dentro do sonho, para que voltemos a estar na paz. E o percurso que Jesus nos ensina é o caminho mais puro e sem tropeços, e ainda com todos os benefícios do Espírito Santo, seguindo a nossa frente, endireitando o caminho por nós. Então, o perdão traz todas essas coisas. Que nós possamos realmente, então, aprender o que o perdão ou desfazer da ideia da separação traz de benefício à nossa mente, porque uma vez sentido isso, nunca mais teremos problemas de nos distrair novamente com coisas que geram conflito, quando na verdade a nossa alegria, a nossa completeza está ao nosso redor. Não é um ser individual, é a mente do nosso irmão unida à nossa, que é o Cristo, que é onde o próprio Pai pertence. Então, isso eu queria compartilhar hoje. E, gente, estamos aqui na interação. Alguém gostaria de trazer ou de perguntar algo? Alguma dúvida do que eu falei? Não? Bom, então eu vou encerrando aqui e segue toda a gratidão por Jesus, por nos trazer esse curso, por nos permitir que nós possamos realmente ter acesso àquilo que nós queremos. E aí, como mensagem final, vou me reportar aqui a lição 122, que diz: o perdão oferece tudo que eu quero. E vendo aqui o início da lição. O que poderias querer que o perdão não possa dar? Queres paz? O perdão oferece. Queres felicidade? Uma mente serena? Certeza acerca do teu propósito e um senso de valor e beleza que transcende o mundo? Queres atenção, segurança e o calor da proteção garantida para sempre? Queres uma quietude que não possa ser perturbada, uma gentileza que jamais possa ser ferida, um consolo profundo e duradouro e um descanso tão perfeito que jamais possa ser transtornado? O perdão te oferece tudo isso e mais. O perdão, ele brilha nos teus olhos quando acordas e te dá alegria para saudar o dia. Conforta a tua fronte enquanto dormes e repousa sobre as tuas pálpebras para que não tenhas sonhos de medo e mal, malícia e ataque. E quando acordas de novo, ele te oferece um outro dia de felicidade e paz. O perdão te oferece tudo isso e mais. E assim segue. O perdão realmente é tudo que o Filho Santo de Deus deseja nesse mundo, mas para isso, além de respondermos sim para o Espírito Santo, nós precisamos responder sim ao ego. E nós estamos aprendendo aqui a discernir entre ego e Espírito Santo, para que não nos enganemos e digamos não para aquilo que realmente trará paz a nós e dizer sim para a perturbação. Essa é a minha mensagem de hoje, pessoal. Alguém? Alguma coisa ainda? Caso contrário, eu vou encerrando aqui a nossa gravação. Gratidão sempre por essa resposta do Espírito Santo e a Jesus de nos trazer esse curso, o curso que traz a jornada igual
a que ele fez e que é a sua alegria, e ele sabe que também essa jornada é a nossa alegria, é a alegria de todo Filho Santo de Deus. Esteja ele enganado em relação a quem que ele é ou não, a alegria ainda é estar em Deus. E isso se reflete aqui no mundo através do perdão. Gratidão por ser assim,